nós estamos aqui hoje, eu, Roberta, pastora de Campos, e o nosso pastor Costa Neto, celebrando 23 anos de CC Videira na nossa conferência Imutável. E eu quero dizer primeiro, pastor, que é uma honra e um desafio também estar aqui nesse podcast, mas muito feliz. E eu queria que o senhor dissesse como é que está o seu coração nesses 23 anos, o filme que deve estar passando na sua mente, o que é que o senhor quer deixar aqui pra gente, mensagem? Eu emocionado. Sei se eu vou conseguir fazer esse podcast, né? Porque o filme que passa, né, Roberto? É a gente ver uma visão de Deus que poderia ser dada a qualquer pessoa. E Ele, pela graça de Deus, escolheu a Nenê, a minha família. Então, o meu sentimento hoje é emoção. Segundo, gratidão. Segundo, é graça de Deus. Segundo, é ver tanta gente. Roberto, eu vi assim, cada detalhe da sala, dos voluntários, da camisa, da livraria, desse ambiente aqui. Milhares, né, centenas de pessoas servindo aqui, milhares de pessoas dizendo assim, fazendo parte de um momento que não é um nome, mas é o que a gente acredita, imutável, esse Deus imutável, essa palavra imutável, esse amor imutável. Então, assim, você pergunta, meu sentimento, gratidão, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, porque tudo é sobre Ele, né, Roberto? Tudo é sobre Ele. Verdade. Não é sobre a gente ser inteligente, não é a gente ser capaz. Vinha conversando hoje com a Neném, a gente assim, o nosso coração é fazer com que cada vez mais Ele seja conhecido, Ele seja exaltado, Ele seja adorado, Jesus Cristo. Então, meu sentimento de 23 anos de CC Videira é a gente dizer, chegamos aqui por causa dele e vamos continuar por causa dele, né? Eu acredito. A geração da Zara, né, vai desfrutar aí anos, se Jesus não voltar, ela vai desfrutar essa igreja que a gente quer fazer para muitas gerações. E assim, eu acredito que se várias pessoas, pastor, também estivessem aqui no meu lugar, eu não tenho dúvida de que muitas teriam várias vezes e o senhor iria ouvir muito obrigada, né? Muito obrigada por vocês terem acreditado no chamado de Deus, muito obrigada por vocês terem insistido, muito obrigada por vocês terem permanecido. Porque eu e a minha família, né, assim como várias outras, nós aceitamos a Jesus, eu e meu marido aqui nessa casa. E tanta coisa aconteceu, né? Por causa do sim de vocês. Obrigado. E assim, eu acredito Deus que é seja unânime louvado. o sentimento, a sensação, a gratidão também. E a gente pede a Deus, né? Que vocês sejam ainda mais cobertos, que Amém. vocês tenham ainda mais saúde, vocês tenham ainda mais visão. Amém. Que Receba. o senhor falou uma coisa muito, muito legal, que o senhor é o líder, né? Vocês são os líderes, mas cada detalhe do que o senhor falou das coisas que vão acontecendo, a camisa, a store, cada área dessas é fruto também de uma liderança que capacita, que empodera as pessoas, que acredita. Então a gente também é muito grato. Obrigado, Agora, Roberto. partindo um pouquinho para o assunto muito importante também, pastor, desse podcast, é que eu estou aqui em primeira mão, né, com um novo livro do pastor Costa, que inclusive é um assunto que o senhor tem falado muito, que é a mentalidade de vida eterna. É um assunto que está na vida do cristão, né, mas muitas vezes não se torna o assunto principal. E a gente tem sentido como se agora, para esse tempo, tem se tornado o assunto principal na vida do senhor. E eu queria que o senhor partilhasse um pouquinho desse livro, de como surgiu essa mensagem, por que o foco nessa mensagem. Foi uma experiência que eu tive, Roberta. Eu me lembro que eu estava março de 2020, e ali nós estávamos no segundo período da Covid. A gente já tinha se despedido da minha sogra, que ela foi para o céu, e a gente vendo muitas pessoas sofrendo da questão da Covid.
E naquele dia eu acordei com muito medo, muita ansiedade. Sabe aquele sentimento assim, meu Deus, será que... O que é que vai acontecer comigo? Sim. Quando o Espírito Santo, de uma forma muito clara, eu louvo a Deus porque como é importante a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Sim. E ali, naquele dia, o Espírito Santo disse assim, Costanete, sabe por que você está com medo? Sabe por que você está com ansiedade? Sabe por que essa angústia no seu coração? Porque a sua mentalidade está apenas para essa terra. Uau. Assim, você está tendo uma visão muito curta, Sim. é apenas para essa terra. Sim. Assim, você não foi feito para viver a eternidade na terra. A terra é teu campo de cumprir a tua missão de vida, mas você foi feito para a eternidade. Ali, de forma clara, o Espírito Santo falou assim para mim, estuda 1 Coríntios capítulo 15, e ali no versículo 19 diz lá, se para esta vida apenas for a terra, se eu vivo apenas para essa terra, o apóstolo Paulo diz assim, olha, a gente é muito infeliz, a gente não tem, se é só para essa vida, assim, a nossa esperança é apenas para essa vida, a gente vai ser a pessoa mais infeliz da terra. Sim. E aí o contrário é a mensagem desse livro. Se a nossa mentalidade for vida eterna, nós vamos ser pessoas felizes. Uau. E ele mudou tudo na minha vida. E eu digo para você, Roberta, desde aquele dia, é minha oração. Espírito Santo, me dá uma mentalidade de vida eterna. Faz com que as coisas eternas sejam a prioridade para a minha vida. Os valores eternos sejam a prioridade para a minha vida. A minha missão de vida que vai fortalecer a minha eternidade. Sim, desde aquele dia eu agradeço por Jesus Cristo, porque nós estávamos determinados ao inferno. Sim. Sim, o céu é uma realidade, o inferno é uma realidade. E às vezes a gente não para pensar. Sim. E esse livro resgata justamente essa mensagem, assim, o que é que uma mentalidade de vida eterna traz no dia a dia. Sim. O que é viver uma mentalidade eterna, viver o poder da ressurreição, muda na vida de uma pessoa. Então esse livro é sobre isso. E é esse resgate para a gente realmente ver das pessoas valores eternos. Muito bom. Pastor, enquanto o senhor fala, né, desse assunto que é tão importante assim para a vida do cristão, né, da gente que crê, ao mesmo tempo eu vejo como esse assunto é um desafio, né, porque hoje a gente tem sido bombardeado de tantas informações, de tantos anseios, né? Você deve ansiar ter tantos seguidores, porque isso vai gerar mais influência, isso vai gerar mais poder, isso vai gerar mais recurso. Então, meio que não só a nova geração, né? Todas as gerações, mas principalmente a geração hoje que vive com um telefone na palma da mão, né? Com tanta informação, como o senhor diria, assim, ou encorajaria a forma da gente dar continuidade a essa mensagem e como seria importante que as pessoas mais novas também percebessem isso, que tudo isso vai passar, né? Tudo isso não... Salomão, ele diz algo que me chamou muita atenção. Ele diz que a gente vai ter mais sabedoria, a gente aprende mais indo na casa do luto do que na casa da festa. E aí ele diz, porque este é o destino de todos. E aí ele complementa, né? Ele termina e diz assim, os vivos deveriam levar isso a sério. A sua pergunta é muito pertinente, porque nós vivemos em uma sociedade sobre terra, nós vivemos em uma sociedade, os valores terrenos, nós vivemos em uma sociedade que tem que aproveitar a vida. Sim. Nós vivemos numa sociedade como se... tudo precisa ser feito aqui na terra. Sim. A conquista aqui na terra. E as pessoas não param para pensar. Isso é o adolescente, isso é o jovem, isso é o branco, o louro, o rico, o culto, o doutor. Não, são seres humanos. Sim. Não param, diz assim, meu Deus, a eternidade é real. Sim. E ela não chega... Não é? E o assunto, eu trato muito sobre o assunto morte, no sentido de
é a nossa realidade. Sim. E essa realidade da morte, Roberta, é para adolescente. Sim. E a lista vai. Sim. Homem, mulher, Para ser humano, empresário, né? é para ser humano. Sim. A importância dessa mensagem que eu coloquei no meu coração. Eu não digo para você, Roberta, que o Espírito Santo, Jesus diz assim, você tem que pregar isso. Sim. Mas tem sido algo que eu tenho no meu coração, de assim, Sim. a gente precisa voltar, Muito bom. a gente precisa amar, porque o assunto, a Sim. gente precisa amar o céu, a gente Sim. precisa amar a eternidade, Sim. a gente precisa construir a eternidade, Sim. a gente precisa ter plano de eternidade. Muito bom. Não é? Eu estava lendo recentemente uma pessoa falando de me esqueci do nome dessa pessoa, especificamente um americano que está em um experimento de aumentar a vida. Sim. Aumentar a vida. E ele toma não sei quantos remédios, ele participa de não sei quantos processos, médicos, nutricionistas, alimento, tudo o que ele faz é para... O que é que isso tem um impacto para eu aumentar meus dias de vida. Sim. E eu comentando com essa pessoa, diz assim, e no livro eu falo, o que é que adianta ter plano de longevidade sem ter plano de eternidade? Muito bom. Então, assim, para essa geração, eu falo que a mentalidade de vida eterna, tá certo? Ela traz missão de vida. Sim. Missão de vida. Roberto, é sobre missão de vida. Sim. Eu faço uma pergunta, sempre quando eu colo esse assunto, eu digo assim, e aí, Jesus Cristo viveu muito ou viveu pouco? Se a gente tiver uma mentalidade apenas terrena, a gente vai dizer assim, Jesus viveu pouco. Verdade. Meu Deus, uma pessoa partir, e Roberta, com tão 33 jovem. anos, assim, na flor da idade, nem nasceu. Meu Deus, quantos projetos uma pessoa com 33 anos. Então, no plano terreno, Sim. Jesus viveu pouco. No plano eterno, Jesus cumpriu a missão dele. Muito bom. Então, assim, se a minha missão de vida for, não é? Sim. Para alguém, para a missão de vida de uma pessoa, mas eu vivi, eu tenho mentalidade de vida eterna, eu preciso viver minha missão de vida. Sim. Minha missão de vida é 18 anos, você viveu o suficiente. Muito bom. Mentalidade de vida eterna, partiu para a casa eterna com 25 anos, cumpriu missão de vida, viveu o que deveria ter vivido. E só para resumir a resposta da sua pergunta, eu digo assim, né? E muda na minha vida, e o livro a gente inspira as pessoas a pensarem nessa perspectiva. Sim. Que perspectiva? Assim, vem cá, o que é aproveitar a vida? O que é aproveitar a vida? Muito Certo? bom. O que é viver a verdadeira vida? Muito bom. O que é minha proposta de vida? Então, ter mentalidade de vida eterna aguça isso, faz Sim. com que a gente possa dizer o seguinte, meu Deus, eu preciso aproveitar cada momento da minha vida para viver meu propósito Muito de vida. bom. E viver propósito de vida, né, Roberto? Não quer dizer que eu não posso ir para a praia, Sim. não posso dizer que eu não vou viajar, não posso dizer que eu não venho comprar um carro, abrir uma empresa. Sim. Não quer dizer isso. Pelo contrário, não é? Meio de vida tem a sua importância, Sim. mas para quem tem missão de vida, Deus abençoa o meio de vida. Para essa geração, as coisas são muito efêmeras, Sim. são muito passageiras. Eu preciso aproveitar a vida. É como se fosse uma troca muito rápida das coisas também, né, pastor? Relacionamentos descartáveis. Se aquele trabalho não deu certo, muda. E não é sobre isso, né? Não É sobre esse propósito, é sobre ter esse plano. Pastor, assim, na prática, o que seria ter um plano de eternidade? O que é que o senhor acha? A única pessoa que tem o poder de dar a vida eterna se chama Jesus Cristo. Ter um plano de eternidade é crer em Jesus. E porque eu creio, eu experimento o novo nascimento. Sim. E porque eu experimento o novo nascimento, Jesus diz, quem crê tem a vida eterna. Ter plano de eternidade é
crer em Jesus, Sim. se apegar a Jesus, Sim. viver Jesus, entregar a vida para Jesus, porque o único que tem o poder de dar a eternidade se chama Sim. Jesus Cristo. Ok, a partir do momento em que eu começo a viver a eternidade, não é? Que é o poder da ressurreição, Sim. a vida de Deus na minha vida, eu começo a mudar meus valores. Sim. Eu começo a dizer o seguinte: o que é que importa para Deus? Família importa para Deus, o pobre importa para Deus, Muito bom. generosidade importa Muito para bom. Deus, missão de vida importa para Deus, Muito bom. igreja importa para Muito Deus, bom. a palavra importa para Deus, pessoas Muito bom. importam para Deus. Então eu começo a dizer o seguinte: opa, tudo aquilo que eu vou fazer, o meu dia tem a ver com as coisas eternas. Muito bom. O terceiro passo, como viver na forma prática? Porque eu tenho Jesus, porque eu começo a valorizar aquilo que Deus valoriza, aí eu entro em um outro estágio, literalmente eu começo a passar a ser rico para com Deus. Muito bom. Eternidade é sobre ser rico para com Sim. Deus. E aí é viver missão de vida, viver missão de vida. E aí, o que é que acontece, né, Roberta? A gente vai encarar a morte como uma passagem. Muito bom. A gente vai encarar a morte como algo de o seguinte: vai pegar todo mundo, ninguém escapa vivo daqui. Mas com mentalidade de vida eterna, viver o poder da ressurreição, a gente não morre. A gente é eterno. Verdade. Viver mentalidade de vida eterna, a gente não vai para o céu, a gente volta para a nossa Muito casa. bom. A gente volta para a nossa Muito casa. bom. Então a mentalidade de vida eterna nos dá essa maturidade de encarar algo Muito na bom. minha vida e nas pessoas ao meu redor. Sim. Porque tanto a gente como as pessoas ao nosso redor vão partir. Mas quem tem mentalidade de vida eterna fica triste, lógico. Sim. Gostaria de passar mais Sim. tempo aqui. Gostaria de ter mais tempo, gostaria. Sim. Mas a mentalidade de vida eterna diz assim: poxa vida, eu vou ficar um pouco distante dessa pessoa há alguns mas a gente anos, vai se encontrar. mas eu vou passar a eternidade toda. E né? eu vejo, pastor, também que isso traz um senso de responsabilidade também. Muito Né? bom. Porque a gente não quer que ninguém que a gente ama vá para outro lugar, senão para o céu viver a eternidade. Então eu acho que isso, essa visão, ela também traz essa perspectiva de esse senso de urgência, de eu preciso levar essa mensagem, né? Isso não pode parar em mim, isso não pode parar aqui, né? Então realmente é muito bom ouvir o senhor. Tem outra mensagem que o senhor fala que tem tudo a ver com a mentalidade de vida eterna, que são os assuntos do céu. O senhor passou um pouquinho por eles. E o que é que o senhor deixaria, pastor, para essas pessoas que estão hoje nos ouvindo, que talvez estão passando por desafios, talvez podem ter até perdido alguém, né? Eternidade é real. Eternidade é real, você precisa ter um plano de eternidade. Jesus Cristo, em Jesus nós temos o plano da eternidade. 2, tudo passa. A vida é muito rápida. E para você entender isso, você precisa se segurar naquilo que eu chamo de construções permanentes. 3, a gente vai prestar conta. Prestar conta com a vida que a gente tem, prestar conta com os dons que a gente tem, prestar conta com os recursos que passam pelas nossas mãos. E para isso, para ser aprovado na prestação de conta, eu preciso ter missão de vida, e quem dá missão de vida se chama Jesus Cristo. Eu encorajo você, não apenas a ler esse livro, mas viver a verdade desse livro. A propósito, né? O livro, ele acompanha um caderno, ele acompanha um caderno de estudo, e você vai fazer esse estudo, o seu grupo, a sua célula, você vai ter a oportunidade de colocar isso em prática. E, gente, Deus abençoe sua vida, mentalidade de vida eterna. Muito obrigada, pastor. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade de poder passar essa mensagem aí para vocês.